Olá, boa noite. Hoje é 25/1/2025. Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos e os seus objetivos. Então, o profeta Elias, Deus mandou o profeta Elias predizer contra Acabe, que ia passar 3 anos e meio sem chover, porque Deus estava tratando com Acabe, e não somente com Acabe, mas com o povo naquele tempo, infelizmente, em Israel, que estava praticando a idolatria, a abominação, a desobediência. Então Deus estava tratando com toda a terra, passando 3 anos e 6 meses sem chover. Então o profeta Elias, depois que falou isto para Acabe, ele foi para o ribeiro de Querite. E os corvos, a mando do Senhor, levou pão e carne para o profeta comer. E ele bebia do riacho, do rio que tinha naquele lugar. Tinha pouca água, mas ele bebia. Então, depois Deus mandou ele ir para Sarepta. Sarepta era uma cidade da Fenícia, que era 13 quilômetros, né, de Sidom. Então, ele foi. E quando ele foi até uma viúva. E Deus disse que a viúva iria sustentar o profeta. Sendo que quando o profeta chegou lá, a viúva era tão pobre, e a fome também tinha alcançado estes lugares. Então, a viúva não tinha o que comer, não tinha nada. Só o que ela tinha era uma botija com um pouco de farinha, uma panela com um pouco de farinha e uma botija com um pouco de azeite. Então ela disse: ó, profeta, eu não tenho nada. O que eu tenho simplesmente é um pouco de farinha na panela e um pouco de azeite para fazer um bolo e comer, depois eu e meu filho morrer. Sabe por que ela falou que ela iria fazer o pão e comer e depois iria morrer? Porque ela não tinha mais farinha, não tinha mais azeite. E onde ela morava não tinha pessoas que tinham também, porque a seca era muito grande. 3 anos e meio sem chover é algo terrível para todo mundo. Se passar 3 anos sem chover e meio, os rios secam, as represas secam, e fica tudo difícil para todo mundo, tanto para rico como para pobre. Só que hoje em dia ninguém pode mais profetizar isso, predizer isso. Ali era um propósito de Deus que tinha com Acabe e com o povo naquele tempo. E foi 3 anos sem chover. Então ele foi. Quando ele foi, Deus, através do profeta, multiplicou a farinha e o azeite. Deus operou um milagre. Então o profeta profetizou, Deus operou um milagre. Então uma coisa eu digo para você: a diferença de Elias para muitos dos seres humanos é que Elias cria, Elias fazia a vontade do Senhor, Elias temia ao Senhor e seguia a direção do Senhor. Se nós crer, seguir a direção do Senhor, se nós fizer a vontade do Senhor, nós vamos ter a vida eterna. Eu não falo nem coisas aqui na terra não, porque a vida eterna é incomparável a tudo que você possa ter ou conseguir, ou qualquer situação boa em cima da terra. A vida eterna é uma vida eterna ao lado de Deus, depois desta vida. Porque todo mundo vai chegar um período da vida que vai chegar a morrer, vai ser velado, sepultado e depois vai ter a vida eterna. Então, João, quarto livro do Novo Testamento, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o ser humano, para ser salvo, tem que crer. Então, 1 Reis 18, versículo 13. Porventura, não disseram meu Senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondia a 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50 numa caverna, e o sustentei com pão e com água? Então o profeta perguntou a Elias se o Senhor tinha falado a ele o que ele tinha feito aos profetas. Então o que foi que Obadias fez? Obadias protegeu os profetas. 100 profetas ele pegou de 50 em 50, colocou numa caverna, naquelas montanhas que tinha pelo aquele território, e deu pão e água para os profetas, sustentou os profetas e não entregou os profetas na mão de Jezabel. A Jezabel, ela servia ao diabo, ao demônio. Ela queria matar os profetas do Senhor e matou vários profetas do Senhor. Então Jezabel não era de Deus, era do diabo. E Obadias era um homem de Deus, temia a Deus, fazia a vontade de Deus e ajudou os profetas a não morrer. Então ele perguntou: e agora?
dizes tu, vai e diz a teu Senhor. E eis que aqui está Elias, ele me mataria. Ele dizendo que ele tinha escondido os 100 profetas. Talvez ele tinha dito para ele, né? Para Acabe. E depois tu dizes, vai e diz ao teu Senhor, eis que aqui está Elias, então se ele ouvir, ele me matará. Então Obadias achava que quando ele chegasse lá e dissesse que tinha visto Elias e aonde ele estava, ele iria matá-lo. Obadias temeu. Só que Obadias não ia ser morto e nem Elias iria ser morto, porque era a vontade do Senhor que Acabe estivesse perante a Elias e Elias perante Acabe, para que Deus falasse o porquê daquela situação estava acontecendo na terra. Então Elias, ele foi obediente e foi até Acabe, sem briga, sem contenda, sem nada, só mostrar a vontade do Senhor.